Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos, ok? Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, ok? O nosso assunto hoje da Bíblia é: com quem Caim se casou? Quem foi a mulher de Caim? Esse tema aí tem muita gente que tem muita dúvida e vive perguntando quem foi essa mulher, que a Bíblia não diz quem foi. Mas dá para a gente saber mais ou menos quem foi, ok? É questão de fazer um estudo da Bíblia, correto? O que a gente precisa estudar da Bíblia antes de tudo mais? É genealogias, porque as genealogias, elas trazem o nome das pessoas com quem casou e tudo e tal. Só que tem um problema, as genealogias, muitas vezes, elas, aliás, todas elas são incompletas. Por quê? Porque você não encontra nas genealogias nome de mulher. Então dá para você saber quem foram as filhas de Adão, certo? Com quem elas se casaram. Então vamos ver na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 28, é o primeiro versículo aí que a gente vai ver, ele diz assim, ó: Deus os abençoou. Abençoou quem? Adão e Eva. Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem sobre ela. Então veja bem, do dia que Deus deu essa ordem para Adão e Eva, não é mencionado nenhuma passagem na Bíblia que eles pararam de ter filhos. Mas a pergunta é, eles tiveram mais filhos? Vamos para a Bíblia, correto? Eu separei aqui as passagens aqui para a gente estudar. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, diz assim, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, certo? E ela engravidou e deu à luz a Caim. Caim foi o primeiro filho, ele é o primogênito. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Correto? Então veja bem, aqui já tem os dois, a Bíblia já menciona dois. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então veja bem, aqui já menciona que eles já eram adultos. Eles tinham profissões, um era agricultor, o outro era pastor, certo? Então veja bem, passado algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo foi, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, depois daqui o que aconteceu? Como Deus não aceitou a oferta de Caim, e ele ficou lá enfurecido, ele fez o quê? Ele matou o irmão dele, Abel. Quando Caim mata Abel, fica quantos então? 3. Adão, Eva e Caim. Se só tinha os 3, com quem ele casou então? De onde veio essa mulher? E a gente precisa estudar a Bíblia. Se você não estudar, você não consegue entender. E você tem que estar bem atento ao que você está lendo. Vamos para o versículo 14. Gênesis capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó. Deus agora falando com Caim, depois que ele matou o irmão dele, Abel. Diz assim, ó. Aliás, Caim falando com Deus. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Presta bem atenção agora. Se ele diz, qualquer um que me encontrar, me matará, Caim sabia com certeza absoluta que em cima da terra já havia uma população, já havia um lugar povoado, e ele tinha medo de ir para lá, porque alguém poderia se vingar do que ele cometeu com o irmão dele, Abel, certo? Então Deus fez o quê? Deus colocou uma marca em Caim para que todo que encontrasse ele não tirasse a vida dele. Correto? Vamos para o versículo 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Então veja bem, Caim ele foi para uma terra distante, chamada de Nod, e lá ele conheceu essa mulher. Quem era essa mulher? Ora, se Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, isso é relatado na Bíblia, eles não ficaram todos juntos, eles migraram para alguma região. E Caim sabia que esses parentes dele já tinha, vamos dizer assim, povoado uma região da terra.
E por isso ele tinha medo que esses parentes encontrassem ele e tirassem a vida dele. Por isso Deus colocou esse sinal nele, correto? Então veja bem, a pergunta é, a Bíblia diz que ele fundou uma cidade. Como que uma pessoa sozinho funda uma cidade? Não tem cabimento um negócio desse. Certo? Não tem como uma pessoa sozinha fundar uma cidade. Quem fundou essa cidade? Provavelmente os irmãos dele e as irmãs. Para o lugar que ele foi, ele encontrou eles. Mas eles teve mais irmãos e irmãs? Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Eu vou pegar do versículo 1 para você entender mais completamente. Diz assim, ó. Eu estou lendo aqui Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Certo? Ao verso 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Sete aqui agora vem no lugar de Abel. Certo? Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ele viveu ao todo 930 anos e morreu. Então veja bem, se com 130 anos ele gerou Sete, ele viveu até 930, quantos anos se passou ele gerando filhos e filhas? Porque a Bíblia não diz que eles pararam de ter filhos. É lógico que ele aqui gerou uma população. E para onde Caim foi, lá ele conheceu a mulher dele, que era uma parente dele. Provavelmente uma irmã ou uma sobrinha, correto? Isso é fato, não tem como, vamos dizer assim, dizer que não. Então veja bem, aí você pode dizer assim, professor, só que agora vai barrar num problema aí, que está lá em Levítico 18. Vamos ver o que está escrito lá em Levítico 18. Levítico capítulo 18, vou ler do versículo 9 até o 11. Diz assim, presta bem atenção agora. Senão as pessoas vão dizer assim, mas Deus discorda num lugar de uma coisa e no outro lá já está concordando, certo? Então a Bíblia parece que está entrando em contradição. Não está entrando em contradição. Veja, eu vou ler aqui o versículo 9. Diz assim, Levítico 18, verso 9. Não se envolva sexualmente com a sua irmã. Eu disse que Caim casou com um irmão ou uma sobrinha. Será que eu estou errado? Vamos ver. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não, verso 10. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Verso 11. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Então, professor, o senhor disse que Caim casou com uma irmã e agora, como é que sai dessa? Simples. Acontece o seguinte, essa lei que foi escrita por Moisés, ela não pode ser aplicada à geração de Adão. Por quê? Porque quando Adão viveu com os filhos dele, que gerou toda essa população, essa lei não existia. Essa lei veio por Moisés. Moisés vem centenas de anos depois de Adão. Você lembra que Abraão era casado com Sara e Sara era irmã de Abraão? Isso é fato real? Ela era irmã por parte de pai? Ele fala isso, e é verdade. Sara era irmã de Abraão. Isso aqui se aplica a Abraão? Não, porque Abraão vem antes de Moisés, muito antes. Então essa lei também não pode ser aplicada a Abraão. Então aí dá para você agora, vamos dizer assim, fazer um estudo melhor sobre esse assunto e ver que Caim ou casou com uma irmã ou com uma sobrinha, e que essa lei não podia ser aplicada a eles, porque quando eles viveram, essa lei não existia, certo? Hoje, a lei existe, então hoje não tem necessidade, correto? Então, se você gostou, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, deixe o seu like e pode deixar aí nos seus comentários aí a sua opinião, correto? Eu espero você na próxima.